Muito bem, estamos iniciando aqui a nossa aula número 6, a respeito da peste de Polo e a ira de Hera. Bom, vamos ver a aula aqui. Vamos começar. Nós temos que lembrar, pessoal, que por muito tempo, o mundo conheceu apenas uma única forma de governar os outros povos, governar os inferiores a eles, que é através da força bruta. Então, por exemplo, o Império Persa, o Império Babilônico, o Império dos Medos, esses impérios todos, o Império Assírio, o Império Egípcio, o Império Chinês, como é que eles governavam os outros povos? Eles iam lá, construíam um exército gigantesco e, BUM! Conquistavam todo mundo. Impunham uma tirania na qual, se você reclama, você é morto, enfim. Entretanto, esses tiranos são os maiores escravos. Por que esses tiranos são os maiores escravos? Porque os gregos, eles descobriram uma outra forma de você dominar o mundo, de você governar o mundo, que é primeiro dominar a si mesmo. E vejam, o tirano ele é escravo dele próprio. Como ele crê que ele pode dominar a todos e que todos lhe devem obediência, ele não está dando a mínima para a sua alma. Então, o que acontece? Eles são escravos da sua vontade fraca. Ontem, o evangelho do dia foi aquele evangelho dos dois cegos. Acaso pode um cego guiar outro cego, etc. Né? São Boaventura, ele faz uma reflexão muito interessante desse evangelho, que é a seguinte. Nós temos duas coisas que guiam a nossa vida, guiam as nossas ações. São o quê? São a nossa razão e a nossa vontade. Certo? Nossa razão e a nossa vontade. A nossa vontade, ela já está maculada pelo pecado. Então, eu quero, por exemplo, comer carne. Preciso comer carne, eu estou com fome. A minha vontade falando. Mas a minha razão me lembra que hoje é sexta-feira. Abstinência de carne. Então a razão manda aqui. Ela fala assim, não, você não vai. Então, digamos, você tem a razão que está iluminada e a vontade que está nas trevas. Certo? Você tem um que está cego pelo pecado e o outro que não está. Ora, se o homem não desenvolve a razão dele, se o homem não busca a verdade, a razão dele também ficará maculada. Então aí é que a passagem se encaixa. Acaso pode um cego guiar outro cego? Acaso a razão, estando cega, ela pode guiar a vontade que já é cega? Isso aqui é incrível. É incrível. Então eu primeiro tento controlar as minhas paixões, eu domino as minhas paixões, para depois eu ajudar o outro com as paixões dele, ou seja, governá-lo, ser um líder. O princípio da liderança é o exemplo. Tem um livro muito bom que fala sobre liderança, que é O Monge e o Executivo. Não sei se vocês já leram, se já viram, enfim. E ele fala justamente isso.
que o líder, como ele está numa posição de destaque, ele precisa dar exemplo. Mas como é que eu vou dar exemplo se a minha razão está apagada, digamos assim, e a minha vontade já é apagada por natureza? E o povo de Troia, eles tinham uma moral tal, mesmo que ele fosse pagão, porque nós temos que lembrar que em terra de cego, quem tem um olho é rei, certo? O povo de Troia, eles tinham uma moral tão alta, que, por exemplo, isso fica muito claro na figura de Heitor. Heitor, conforme o livro vai nos mostrando, ele é o homem perfeito. Heitor, na Ilíada, ele é mostrado, ele é referenciado como a perfeição humana. A perfeição de um homem, homem, porque não é um semideus, não é um deus, nada, é um homem. A perfeição humana é narrada na figura de Heitor. Por exemplo, Heitor, ele era rei de Troia. Mesmo Príamo, que era pai dele, estando vivo. Por quê? Porque Príamo enxergou que Heitor era maior que ele, então ele já passou a coroa. O Príamo estava ali como se fosse uma figura meio paterna, né? O pai do rei, que o auxiliava. Mas era Heitor que governava. E o povo troiano aqui, pessoal, eles representam muito bem o povo hebraico, o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu, eles têm um livro sagrado, né? A Bíblia. E toda a moral judaica tem base na Bíblia, certo? Os gregos tomaram por grandioso livro a Ilíada e a Odisseia. Porque você tem esse povo com uma moral altíssima, os troianos, que agem de exemplo. Você tem uma cidade perfeita, que é Troia, que age como exemplo. Você tem uma figura de perfeição humana, que é Heitor, que age como exemplo. Então, por exemplo, se os judeus estão dizendo assim: olha, meu filho, seja como Sansão. Olha a história de Sansão. Não seja servo das suas paixões. Os gregos olham e falam assim: meu filho, não seja como Paris. Não seja servo das suas paixões. Seja como Heitor. E nós temos uma gratidão tal para esses dois livros que nós temos que entender que o fruto da encarnação do Verbo seria muito pequeno se esses livros não existissem. Como assim? Por quê? Porque esse livro foi a base da filosofia, certo? Todo o estudo da alma humana começou com esse livro. Porque você tem esse livro escrito, publicado, e algumas dezenas de anos depois você chega nos primeiros filósofos. Como assim? Não estou entendendo. Porque o que esse livro tem a ver com Jesus Cristo? Bom, quando Jesus Cristo chegou, nós tínhamos o mundo dividido entre duas espécies de pessoas: os judeus e os gentios, certo? Todo o mundo conhecido tinha por filosofia a filosofia grega. Por quê? Porque quando veio Alexandre o Grande, ele ficou tão abismado e apaixonado pela filosofia que Aristóteles lhe ensinou, que ele ordenou que em todas as cidades do império dele se ensinasse a filosofia grega. E quando o Império Romano encontrou a filosofia grega, ele expandiu ainda mais. Alexandre expandiu a filosofia grega no norte da África, Oriente Médio e Ásia Menor. O Império Romano veio, expande a filosofia grega para o restante do norte da África, Península Ibérica, Península Itálica, a Europa Central. Ou seja, o mundo inteiro conhecido tinha a filosofia grega como base.
E se ao menos não seguisse, por exemplo, sei lá, um árabe, um persa, se ao menos ele não seguisse aquela filosofia e a defendesse com unhas e dentes, ele a conhecia, porque ele teve que estudar aquilo. Agora eu lhes pergunto, qual desses dois povos, judeus e gentios, aceitaram Jesus Cristo em maioria? Os gentios. A maioria dos judeus renegou Jesus Cristo. E por que os gentios? Porque essa filosofia, ela anda quase que a passos iguais com o Evangelho. Por exemplo, vocês sabem o que a oliveira, a azeitona, o azeite simboliza para os gregos? Para os gregos, a cidade de Atenas, ela foi fundada por Atena. Ah, não me diga, calma. Foi fundada por Atena. E Atena, querendo dar um presente para as pessoas que moravam lá, plantou no centro da cidade uma árvore que ninguém sabia qual era. E essa árvore dava umas frutinhas. Essas frutinhas você podia comer e tirar um óleo que você colocava na comida. E como Atena era a deusa da sabedoria, as pessoas relacionavam o ato de comer essas frutinhas e comer esse óleo com a comida ao ato de você melhorar a sua inteligência. Então, quem come bastante disso aqui fica inteligente, porque foi a deusa da inteligência, da sabedoria, que plantou isso aqui. Qual planta é essa? É a oliveira. Coincidentemente ou não, o consumo de azeite de oliva aumenta a nossa inteligência também. Ou seja, quando Jesus Cristo vai ao Horto das Oliveiras para rezar, ali começa a sua paixão, certo? A paixão de Jesus Cristo começa ali. E a paixão veio para quê? Para redimir o homem, certo? Então a primeira coisa no ato de redenção humana é redimir o conhecimento humano. Porque lembra que eu falei? Se o conhecimento ele não está claro, ele e a vontade ficam maculados pelo pecado. Então o conhecimento ele deve estar de acordo com a verdade. Então para o grego, quando ele olha e vê que o início da redenção humana se deu num jardim de oliveiras, que representa a inteligência, ele compreende que a redenção humana ela começou redimindo o conhecimento humano, apresentando a verdade para o conhecimento humano. Ou seja, a maioria dos pagãos que estuda filosofia, quando olha o evangelho sem preconceito, sem querer matar ninguém, como os romanos, na sua maioria, fizeram por muito tempo, eles olham uma coisa e outra e falam assim, é impossível que isso aqui não seja a mesma coisa. Porque a verdade é uma só, certo? E os gregos, pessoal, eles se tornaram um império poderosíssimo. E o que é mais interessante, vocês já devem ter visto as cidades-estado, né? Cada cidade, como Atenas, Esparta e tal, era independente, ou seja, não era uma que mandava na outra, não era um reino. A Grécia era um conjunto de cidades-estado. E esse conjunto de cidades-estado era independente, ou seja, cada cidade tinha o seu governo, a sua lei, o seu deus, etc. O seu governante, o seu exército, enfim. Mas você tinha duas cidades principais, que era Atenas e Esparta, que tinham influência nas outras, ou seja, Atenas tinha influência comercial, tinha influência intelectual, tinha influência marítima, um pouco de influência militar,
Então, nessas cidades que Atenas possui influência, eles olham e falam assim: ah, Atenas fez tal e tal atitude, vamos fazer igual. Então, se considera que essas cidades que estão influenciadas por Atenas são cidades subordinadas a Atenas, certo? E Atenas não tinha rei. Por muito tempo ela não teve rei. Ela teve no seu primeiro momento de história, mas depois, até por muitos anos, até ela ser conquistada pelos romanos, Atenas era uma cidade democrática. Não confundam a democracia ateniense com o sentido de democracia que nós temos atualmente. Tá? São coisas completamente diferentes. O que é a nossa democracia atual? O que é a nossa democracia atual? Você tem pessoas que elegem governantes. Esses governantes, eles se correspondem com o povo para ver o que é que o povo quer. E aí eles vão lá e fazem. Pode falar, Davi. Desculpa, eu não consegui ouvir. Pode falar um pouquinho mais alto? Entendi a indireta. Como é que a democracia ateniense funcionava? A democracia ateniense não era aquele que o povo escolhia. A democracia ateniense eram aqueles homens que provaram ser mais virtuosos que os demais. Então, esses homens que são mais virtuosos, as pessoas em geral olham e falam assim: olha, tá vendo fulano? Esse cara é muito virtuoso. Ele sabe das coisas, mais do que nós. Então, ele será nosso governante. Então, você tem uma assembleia de 500 homens assim, que faz os julgamentos, que toma as decisões pela cidade, sempre, obviamente, tendo ali essa relação de diálogo, né? Viu? Isso. O que vocês acham? Aí o povo fala, não, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Aí eles voltam lá, se reúnem, conversam, debatem. E você tem uma outra classe menor de homens também virtuosos, que o tempo todo fica averiguando as ações desses 500 juízes, tá? Nos momentos de ouro de Atenas funcionava desse jeito. Tá? Temos que lembrar disso. Que a democracia ateniense não funcionou em algumas ocasiões, como em Sócrates. Nós vimos na apologia de Sócrates que foi uma catástrofe, né? Mas eu pergunto, como é que um povo que não tem um rei conseguiu ter um dos maiores impérios da história? Eles sabiam dominar a si mesmos. E vejam que o nazismo, pessoal, os nazistas acreditavam que eles eram descendentes de Troia. Por quê? Os gregos, eles também tinham Troia, por exemplo. Né? Ah, vamos ser como Troia. Mas na crença alemã, não nazista, na crença alemã em geral, quando Troia é destruída, os troianos vão para Roma e fundam Roma. E com o passar do tempo, você tem muitas raças em Roma, né? Muitas etnias. E você tem esses troianos que não deixaram de ser troianos, ou seja, eles não se casaram com outros povos. Eles se mantiveram puros, ainda em Roma. Quando os bárbaros vieram e destruíram Roma, esse povo troiano puro subiu para a Alemanha. Então, na cabeça dos alemães, na crença alemã, eles descendem de Troia. Esse povo puro, superior, divino, escolhido pelos deuses. Por que escolhido pelos deuses? Porque o portão de Troia, pessoal, as muralhas de Troia, elas eram mágicas. Como assim mágicas? Os deuses abençoaram aquela cidade. Ninguém atravessava aquela cidade, aqueles portões à força. Ah, então como é que os gregos entraram?
Eles entraram no momento que o Olimpo inteiro começou a ter uma briga tremenda e eles esqueceram dos portões. Um momento de brecha. Então, na cabeça dos alemães, eles são esse povo puro, superior, divino. E quando Hitler veio, ele falou que esse povo superior, culto, divino, deve então organizar os outros povos. E para organizar os outros povos, você tem que conquistá-los antes, né? Então, é esse o pensamento alemão. O que isso tem a ver com os gregos, que também se inspiravam em Troia? Os gregos olham para Troia e falam assim: nós não somos como eles. Nós temos muitas virtudes para aprender ainda e muitos vícios para limpar. Mas pretendemos ser como eles. Os alemães olham e falam assim: nós somos como eles. Não temos vícios, só temos virtudes, já somos esse povo divino. Então, um povo olha isso com arrogância e o outro olha com humildade. Mesma coisa nós como católicos. Nós olhamos, por exemplo, um herege, um pagão, e nós podemos olhar para ele com humildade ou com orgulho. Tá vendo? Eu sou católico. Eu rezo o terço com o Frei Gilson. Eu vejo a aula do Padre Paulo. Eu comungo toda semana, me confesso toda semana. Tá vendo aquilo ali? Vai pro inferno. Ou nós podemos olhar e falar assim: Deus, se não fosse pela tua graça, eu estaria pior que ele. Então me ajude a ser mais santo e ajude esse meu irmão perdido a ser santo comigo. Vamos voltar um pouquinho para a história agora. Nós temos que... Lembra que nós vimos que Agamenon desrespeitou o sacerdote de Apolo, certo? Agamenon pegou a filha dele, o sacerdote veio pedir a filha dele de volta. O Agamenon deu um chute na bunda dele, lançou ele embora. O sacerdote voltou para Apolo e falou assim: viu? Ele me respeitou, tu não vai fazer nada. Nisso, Apolo lança uma praga, uma peste nos gregos que estavam acampados e eles começam a morrer. E aí Calcas, que era um vidente, ele chega em Aquiles e fala assim: viu? É culpa do Agamenon. E fala o que aconteceu. Nisso, o Aquiles, ele se recorda por que ele estava na guerra. Porque o Aquiles, nesse momento, ele tinha se perdido um pouco. Então ele estava meio nem aí com nada. Tava só lá na tenda dele, comendo, bebendo, dormindo e tal. E isso lembra o Aquiles por que ele estava na guerra. Por que Aquiles estava na guerra? Porque Aquiles estava em busca da honra dele. E a história da honra... Dizem que não pode... Peraí, vídeo, espera um pouquinho o vídeo. O vídeo que começar primeiro. A história da honra na humanidade, ela começa com Homero. Esse vídeo que eu vou passar agora, ele é um trechinho do filme de Troia. O Aquiles, ele tá indo para um duelo. E esse é o servo dele que está ajudando o Aquiles a se vestir, a vestir a armadura. Enquanto isso, eles estão conversando. Vejam a resposta de Aquiles, mas não pensem aqui no Aquiles do filme. Pensem agora em Homero. Como Homero concebeu a ideia de honra. Ser morto. Então eu não usaria o escudo. O Tessálico que vai lutar com o senhor, ele é o maior homem que eu já vi. Eu não lutaria com ele. Por isso que seu nome nunca será lembrado. Por isso, o seu nome não é uma humilhação do garoto. Ele está situando o garoto daquele ditado que nós já vimos várias e várias vezes, mas nós não paramos para pensar nele. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Por quê? Porque a honra, ela exige um sacrifíciozinho, né? Nós já vamos voltar nessa história do sacrifício. Vamos voltar para a história. E quando Aquiles ele se lembra, ele fala assim: beleza, deixa eu situar o Agamenon, que eu acho que ele se perdeu tanto quanto eu. Ô Agamenon, cara, presta atenção.
como é que você respeita o sacerdote de Apolo? Agora, por culpa tua, ele lançou essa praga em nós. Devolve a moça. Não vou. Devolve, cara, senão a gente vai morrer tudo aqui. Devolve. O Agamenon vai, devolve a filha do sacerdote para ele, mas o ego de Agamenon, a honra dele, cria uma situação de humilhação pro lado dele. Por quê? Porque na cabeça dele fala assim, beleza, agora todo mundo vai achar que o Aquiles manda em mim. Então o que é que o Agamenon faz? Ele pega a mulher do Aquiles para ele. E o Aquiles, nós temos que lembrar que o Aquiles, ele não tinha escravas sexuais como os outros tinham. Ele não era poligâmico. Ele tinha uma serva que ele tratava como esposa. Então, podia-se dizer que depois da guerra ele se casaria com ela. E o que é que Aquiles faz então? Quando Aquiles olha isso, ele fala assim, não, já chega. Ó, deu pra mim, o Aquiles aqui ele agiu que nem um colérico quando cansam demais a paciência dele. Deu pra mim, galera, vocês deram dor de cabeça pra mim por 10 anos. Eu fiquei aturando esse bando de incompetente aqui. Agora roubaram até minha esposa. Pra mim deu, tô indo embora. Vocês vão morrer aí sozinho, não quero nem saber. Vou pegar minhas coisinhas, vou pra cidade lá de Atenas, minha queridinha cidade, e não quero nunca mais ver vocês. Aquiles vai embora. E a Tétis, que é mãe dele, ela olha essa injustiça, vai para Zeus e fala assim, viu, eu vou te pedir uma coisa. Eu quero que os troianos vençam a guerra. Só para os gregos verem como Aquiles faz falta. E o Zeus fala assim, tá ok, dona, pode deixar. E até Aquiles voltar, os gregos começam a perder a batalha. Só que a Hera, que era a esposa de Zeus, ela é muito ciumenta, gente. Então, quando ela vê a Tétis pedindo alguma coisa para Zeus, ela não consegue ouvir, mas ela vê como pedido. E ela vê Zeus fazendo que sim, ela entende, bom, é alguma coisa da guerra. A Tétis está do lado dos gregos, porque o filho dela é grego. Então, ela está pedindo um favor para os gregos. Ou para os troianos. Ah, é para os troianos, porque o Aquiles foi embora. Então ela cria ódio aos troianos. Nós vamos ver que esse ódio de Hera aos troianos fará com que Enéas, muito tempo depois da destruição de Troia, tenha um azar incrível. Nós vamos ver isso na Eneida. Nós veremos isso na Eneida. Pessoal, antes de falarmos da poesia, eu vou focar um pouquinho mais... Ah, não, desculpa, a honra eu vou falar depois da poesia. Desculpa, eu só plantei a sementinha, tô aguando ela aos poucos. Talvez vocês estejam tendo uma dificuldade com a poesia de Homero, porque a poesia é uma linguagem que nós não estamos acostumados. Né? Porque nós olhamos aquilo, tem que organizar a frase de novo, o verbo geralmente está lá no final, os adjetivos vêm antes dos substantivos, então a gente lê a frase e tem que reorganizar ela inteirinha, né? Mas, e não é puxar a sardinha pro meu lado, compreendo. As pessoas que estudam latim e grego estão acostumadas com isso. Por que elas estão acostumadas com isso? Vejam essas frases aqui. O rapaz ama a moça. A moça ama o rapaz. A moça, o rapaz ama. Ama o rapaz, a moça. São 4 frases escritas de diferentes formas, certo? Em português fica um pouco confuso. Né? Por exemplo, a moça ama o rapaz. Dá a entender que quem ama é a moça. Mas em latim e em grego, a terminação das palavras indica que o sujeito é o rapaz. Então, em latim e em grego, o tempo todo você vai lendo
E você tem que organizar ali o quebra-cabeça. Sabe aqueles jogos de passatempo? Que tá assim, organize as cenas da figura abaixo. Então tá tipo 2, 1, 4, 3. Aí você tem que ver qual é qual ali e colocar no 1, 2, 3, 4. Sabe essa brincadeira? Estudar latim e grego é exatamente isso. Porque a frase ela não tá na ordem e você tem que o tempo todo vai e volta. Costura para frente, costura para trás, costura para frente, costura para trás. É o tempo todo. E isso aumenta muito o nosso raciocínio lógico. Muito, muito mesmo. Então, depois que você passa uma vida, né, muito tempo estudando latim e grego, quando você chega na poesia, você pega de primeira. Você faz com tranquilidade. É mais tranquilo, é mais fácil. Vamos retornar agora para os líderes, para a figura dos líderes. O Olavo de Carvalho falou uma frase que eu não esqueço. O prego que se destaca é martelado. Como assim? Os líderes, eles falam por seus povos. Ou seja, se o povo precisa de alguma coisa, é o líder que está no comando de tudo. Entretanto, se o líder erra, o povo também é punido junto com o líder. Por mais que isso pareça uma injustiça, ao longo do tempo, a história ela vai mostrar que o erro foi do líder. Então, a culpa e a memória ficarão nas costas do líder, seja no erro, seja no acerto. Não é assim? Nós temos um exemplo claríssimo na Segunda Guerra Mundial. Parece que a Segunda Guerra Mundial inteira foi culpa do Hitler, só dele. Mas nós temos que lembrar o quanto de alemão que sabia de tudo isso não fez nada. Mas a culpa cai nas costas de quem? A memória cai nas costas de quem? Do líder. E isso é natural. Ah, os franceses venceram os islâmicos na batalha de... Qual que é o nome da batalha, gente? Sumiu. Toulouse. O ganho, a vitória, ficou na memória de quem? Do líder, Carlos Martel. Mas nós temos que lembrar que, por mais que, claro, o líder tem uma importância tremenda em tudo, mas a virtude daqueles homens católicos que batalharam até o fim para defender a verdade. Até o final. E esse exemplo, pessoal, dos líderes, ele se dá na figura dos imperadores romanos e os vencedores dos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque essas duas classes de pessoas. Todos nós sabemos da coroa de louros, né? Nós vemos uma imagem de Júlio César, a primeira coisa que a gente olha praticamente é a coroinha de louro que fica em volta. A gente vê o imperador romano, a gente pensa na coroa de louro. Uma coroa de louro e uma capa vermelha. Primeira coisa. Mas por que a coroa de louro? Porque, vamos voltar lá atrás na mitologia. O Apolo, ele era o deus da pontaria, do arco e flecha. E o Cupido, ele era o deus do amor, certo? Então o Cupido, ele atirava, por exemplo, uma flecha. Uma flecha de ouro no homem, uma flecha de ouro numa moça. Os dois se apaixonavam um pelo outro. Ele atirava uma flecha de chumbo, ele fazia com que a pessoa odiasse aquela outra. E uma vez o Apolo ficou bravo com o Cupido, porque ele ficou com medo que a pontaria do Cupido fosse melhor que a dele. Ele lançou uma praga no Cupido. Ele falou assim, seguinte, cara, a partir de hoje você nunca mais vai acertar o alvo. Você sempre vai fazer bagunça. E aí, por exemplo, nós temos aquela impressão que Hollywood pegou e transformou em filme de que o casal ele é composto por duas personalidades completamente diferentes, né?
Você tem aquele cara que é mais quietinho, mais tímido, mais introspectivo, e a moça totalmente contrário, ou vice-versa, também funciona. Aqueles tipos de pessoas que parece que nunca daria certo, e no fim das contas estão juntos. A gente vê isso às vezes no nosso cotidiano. Por quê? Os gregos também enxergaram isso. E eles deram a resposta nisso na mitologia. Ah, o Cupido ficou louco. A pontaria do Cupido não funciona mais. Então ele atira para qualquer canto. O Cupido olhou e falou assim: ah, é Apolo? É um bom exemplo, né? Um roqueiro metaleiro e uma moça de igreja. O Cupido olhou para Apolo e falou assim: ah, é, rapaz? Então é o seguinte: você nunca irá conseguir se casar com o amor da sua vida. E isso virou um clichê também, que é que as pessoas cultas, aquela pessoa extremamente inteligente, ela não tem sorte no amor, ela não encontra ninguém para casar. Isso fica até um pouco claro naquele livro, Orgulho e Preconceito. No final dá certo, mas no livro inteiro dá errado. É aquele tipo de pessoa que estuda, tem tudo para dar certo na vida. E de fato, às vezes tem dinheiro, tem casa, tem conhecimento, tem tudo. Mas não dá certo no relacionamento, não consegue se casar. Por quê? Porque o Cupido lançou a praga no Apolo. E o Apolo, um dia, ficou apaixonado por Dáfne, que era uma ninfa, filha do deus do rio. Só que, lembram da praga? Então, a Dáfne passou a odiar o Apolo. E o Apolo passou a perseguir Dáfne, porque queria casar com ela. E ela fugia de Apolo. Até que ela chegou no rio, no pai dela, e falou assim: viu, não dá, esse cara chato aqui fica me perseguindo, não quero casar com ele, eu odeio esse cara. Por favor, me ajuda. O deus do rio foi e transformou Dáfne em um loureiro, ou seja, num pé de louro. Louro que a gente põe no feijão, né? Então. O Apolo, quando descobriu, ficou arrasado, extremamente chateado. Então o que é que Apolo fez? Ele pegou as folhas do loureiro, fez uma coroa e passou a andar o tempo inteiro com essa coroa na cabeça. Por quê? Vários motivos. Na cabeça é sinal de memória, ou seja, já que ele não poderia ganhar o coração dela, então ele a manteria sempre na sua memória. Outra coisa, Apolo, para conseguir vencer, ou seja, de certa forma ele venceu Dáfne, né? Ele conseguiu ficar com ela apenas na memória, não com o coração dela, mas com a memória dela. Então podemos dizer que Apolo venceu Dáfne, certo? Mas para que ele a vencesse, para que ele se tornasse um vencedor, ele precisou renunciá-la. Ele precisou fazer renúncias duras na vida. A mesma coisa o vencedor do jogo olímpico teve que fazer. Ele teve que treinar duro para chegar no pódio, no primeiro colocado. E ele teve que renunciar muitas coisas até que ele chegasse com a medalha de ouro. E por que o César também? Porque César, para ser um bom governante, para ser um governante perfeito, ele também precisará fazer muitas renúncias. E aqui eu volto ao valor da honra. A busca pela honra, ela começa com Homero. Por quê? Porque até você chegar em Homero, as pessoas elas queriam ser as melhores, para quê? Para humilhar o coleguinha que estava abaixo. Então eu quero ser o homem mais forte para humilhar o mais fraco. Eu quero ter o exército mais forte para vencer o mais fraco. Quando você chega em Homero, as pessoas leem isso e falam assim: não. Por que é que você está treinando tanto? Por que é que você está estudando tanto? Por que é que você está se esforçando tanto? Você vai querer vencer os outros?
Não. Eu apenas quero ser o melhor. Dar o meu melhor. O que é a honra? Como é que nós podemos descrever a honra? A honra é a satisfação interior por ter feito o certo e o melhor e a consequente admiração dos demais. Isso aqui se divide em duas etapas. Por 1000 anos, as pessoas buscavam a honra para ser admiradas pelos outros. Nossa, como ele é forte. Nossa, como ele é rápido. Nossa, como ele é inteligente. Até que com o mundo cristão, você passa a querer a honra não para ser elogiado. O elogio será uma consequência, ou seja, será algo natural que virá depois. Você passa a desejar a sua honra para você fazer o melhor e o certo, no melhor tempo e no tempo certo. Ou seja, você dará o seu melhor. Qual que era a ideia de perfeição para os gregos? O que é o homem perfeito para os gregos? É Heitor. Beleza, mas Heitor era o quê? Heitor era o homem mais forte, era o homem mais sábio e era o homem mais religioso, mais zeloso com os deuses. E isso nós refletimos muito hoje, né? Qual que é, tanto para as mulheres quanto para os homens aqui, qual que é a noção de homem perfeito? A noção certa, né? Porque hoje, infelizmente, o tanto de, desculpe a expressão, mas mortos-vivos, ou seja, pessoas que não pensam, o número dessas pessoas é tão alto que às vezes o sonho da garota é se casar com um maloqueiro que empina moto. É o homem perfeito para mim. Às vezes, o sonho do garoto é uma moça horrível, que se vende na internet, que não quer ter uma família com ele. Ou seja, nós temos que entender aqui que essa noção de perfeição está adequada com a verdade. É o homem que tem um corpo saudável. Não tem que ser um corpo, pelo amor de Deus, de um bodybuilder. Não estou falando disso. Um corpo saudável, a melhor versão daquela pessoa, digamos assim. A pessoa dará o seu melhor para ser o melhor. Uma pessoa culta, inteligente, ou seja, que tem cultura, que tem conhecimento. E uma pessoa católica, com valores, com moral. As pessoas que leem, principalmente quem lê romance, né, fica muito abismado com isso. Nossa, eu quero que o meu marido, eu quero que minha mulher seja um homem, uma mulher forte. Quero que seja um homem, uma mulher inteligente. Quero que seja um homem, uma mulher extremamente católico, de bons costumes, de bons valores, uma boa moral. Isso aqui não é de hoje. Isso aqui tem milhares de anos. Mas nós vimos com Apolo que a honra, ela exige sacrifícios. Ou seja, para eu dar o meu melhor no sentido físico, eu vou ter que ralar duro, eu vou ter que renunciar a alguns prazeres corporais. Para eu dar o meu melhor no campo intelectual, culto, né? Eu vou ter que renunciar a alguns prazeres, dar o meu melhor. Para eu ser um católico, um santo, aí é que tem que renunciar muita coisa mesmo, né? Mas eu vou ter que renunciar. E vejam que esses três aspectos, eles batem de frente com as nossas concupiscências, né? O diabo, o mundo e a carne. Como é que eu venço a carne? Tendo um corpo saudável. Porque para ter um corpo saudável, eu vou ter que fazer renúncia. Então a minha vontade, ela será mais forte que o meu corpo. Minha alma será mais forte que o meu corpo.
Como é que eu venço o mundo? O mundo eu venço através da força da verdade. Ou seja, o mundo é do demônio. São João diz isso, né? O dono deste mundo, o príncipe deste mundo, é o demônio. E o demônio é o pai do quê? Da mentira. Então, eu venço o mundo com a verdade. E a verdade, para eu descobrir, eu preciso estudar. E como é que eu venço o diabo? Sendo santo. Ou seja, sendo católico. Então, lembra que eu falei lá atrás que os pagãos olhavam, os pagãos gregos, gentios que estudaram filosofia, olham para a filosofia grega e olham para o evangelho e falam assim, meu Deus, é a mesma coisa. Porque é uma guinada tremenda. A gente saiu falando de Apolo e Daphne e chegamos no demônio, o mundo e a carne. Como vencê-los utilizando os conselhos gregos. Então tudo isso é extremamente belo. Mas não basta nós sabermos e não pormos em prática. Tá? Então, temos que ler, temos que estudar, claro, mas pôr isso em prática. Adequar a nossa vida de acordo com a verdade. Tá bem? Bom, pessoal, nós vamos encerrando aqui. Agradeço muito a presença de todos. Nos vemos na nossa próxima semana. Continuemos sua leitura. Salve Maria!